Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar as vantagens de retificar o CNIS. Bom, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ele é um sistema eletrônico mantido pelo INSS que armazena informações sobre a vida laboral e previdenciária de todos os trabalhadores brasileiros. O CNIS ele é uma base de dados que coleta informações de diversas fontes, como empresas, órgãos públicos e sindicatos, e centraliza em um único cadastro. Então, as informações contidas no CNIS, elas incluem dados sobre contribuições previdenciárias, tempo de contribuição, salários e benefícios previdenciários recebidos pelos trabalhadores ao longo da sua vida laboral. Bom, o CNIS ele é uma forma de garantir a transparência e a segurança das informações previdenciárias dos trabalhadores brasileiros. Por ser o CNIS um banco de dados com informações previdenciárias e trabalhistas dos cidadãos brasileiros, ele é utilizado pela Previdência Social para realizar a concessão de benefícios, como aposentadorias, pensões e auxílios. Como o trabalhador pode conseguir o CNIS? Bom, o trabalhador ele consegue o CNIS pela internet através do portal Meu INSS, que é um portal oficial do governo federal, bem como nas agências do INSS ou para quem é correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, no caixa eletrônico ou no próprio aplicativo do celular. Bom, para acessar o portal Meu INSS, basta entrar no site meu.inss.gov.br, gerar uma senha inicial, respondendo os dados pessoais solicitados. Posteriormente, será necessário você criar uma senha definitiva que será utilizada nas próximas consultas ao Meu INSS. Nesse acesso, o segurado acompanha todas as informações da sua vida laboral, como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados. No entanto, muitas vezes as informações presentes no CNIS, elas estão desatualizadas ou incorretas, o que pode prejudicar a concessão de benefícios. Então, nesse contexto, retificar o CNIS pode trazer diversas vantagens, como a garantia dos direitos previdenciários, porque uma das principais vantagens de você retificar o CNIS é garantir que os direitos previdenciários, do cidadão estejam corretamente registrados no sistema. E isso é importante, porque como eu falei antes, o CNIS ele é utilizado como base para calcular o tempo de contribuição e o valor do benefício que será concedido. Então, se as informações do CNIS elas estiverem desatualizadas ou incorretas, você pode ter dificuldades para comprovar os seus direitos e receber o benefício a que você tem direito. Então, você precisa a correção das informações equivocadas, Porque outra vantagem de retificar o CNIS é corrigir as informações que foram registradas equivocadamente. Então, por exemplo, pode haver casos em que os períodos de trabalho não foram registrados corretamente. Então, o que pode prejudicar o cálculo do tempo de contribuição. E, além disso, pode haver informações sobre salários ou contribuições que foram informadas de forma incorreta. Então, ao retificar o CNIS, é possível corrigir esses erros e garantir
que as informações estejam corretas e atualizadas. E a principal vantagem é a facilidade na concessão de benefícios. Então, retificar o CNIS também pode trazer mais facilidade na concessão de benefícios previdenciários. Isso porque, com as informações corretas e atualizadas no sistema, a análise do benefício ela pode ser feita de forma mais rápida e eficiente. Além disso, você evita a necessidade de realizar recursos ou ações judiciais para comprovar o direito ao benefício, que pode ser demorado e oneroso. Então, uma dúvida muito comum é se quem ganhou uma reclamação trabalhista vai ter o CNIS acertado automaticamente. A resposta é não. Embora haja condenação na reclamação trabalhista que determine o pagamento de contribuições para o INSS, os valores dos salários de contribuição ou do vínculo empregatício não são automaticamente contabilizados no CNIS. Nesses casos, é necessário que o trabalhador faça a inclusão dessas informações perante o INSS, juntamente com cópia do processo, e identificar quais são as verbas trabalhistas de natureza salarial e pedir a retificação do CNIS. Então, se uma pessoa retificar o CNIS somente quando vai se aposentar, pode haver algumas desvantagens, tais como perda de tempo e dinheiro, porque se houver informações incorretas ou faltantes, a pessoa ela vai ter que arcar com os custos e o tempo necessário para retificar o CNIS, o que pode ser demorado, e o tempo perdido na retificação a pessoa deixa de receber a aposentadoria ou qualquer outro benefício. Redução do valor da aposentadoria, porque caso falte alguma informação, isso é muito comum acontecer, a pessoa pode ter problemas para comprovar todo o tempo de contribuição necessário para se aposentar com o valor máximo. Então, isso pode resultar em uma aposentadoria com valor reduzido. Isso é muito comum de se ver. Bom, atraso na concessão da aposentadoria, porque se houver informações faltantes ou incorretas no CNIS, pode haver a necessidade de se comprovar o tempo de contribuição por outros meios, o que pode atrasar a concessão da aposentadoria. Então, portanto, é recomendável que a pessoa mantenha o CNIS sempre atualizado, verificando regularmente se essas informações elas estão corretas e, se necessário, realizando a retificação imediatamente para evitar problemas futuros. Então, é perfeitamente compreensível que a pessoa, muitas vezes, ela não saiba como analisar o CNIS para encontrar problemas e não tenha tempo também para retificar os dados. Então, nesse caso, é aconselhável a contratação de um advogado previdenciário da sua confiança para realizar o planejamento previdenciário. Então, o planejamento previdenciário, ele é um processo de análise e organização das informações previdenciárias de um indivíduo. Então, com o objetivo de otimizar os benefícios previdenciários que ele poderá receber ao longo da vida. Então, um dos objetivos do planejamento previdenciário é analisar as informações contidas no CNIS para identificar possíveis erros ou omissões. O planejamento previdenciário, ele permite que o indivíduo planeje a sua vida laboral de forma a otimizar o tempo de contribuição para a Previdência. Então, com base nas informações do CNIS, é possível você identificar períodos em que o indivíduo deixou de contribuir e planejar uma estratégia para compensar esses períodos, aumentando o tempo de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício previdenciário. As atividades especiais, como aquelas que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, ela possui regras específicas para o cálculo do benefício previdenciário.
Então, o planejamento previdenciário, ele permite identificar os períodos em que o indivíduo trabalhou em atividades especiais e orientar a retificação do CNIS para que esses períodos sejam reconhecidos corretamente. Então, isso é uma grande vantagem e pode reduzir o tempo para a obtenção de aposentadoria especial ou aposentadoria com períodos especiais. O planejamento previdenciário, ele permite identificar as melhores estratégias para otimizar o valor do benefício previdenciário, com base nas informações do CNIS. É possível identificar os períodos em que o indivíduo teve salários mais altos e planejar uma estratégia para que esses salários sejam utilizados no cálculo do benefício, aumentando seu valor. Então, ao examinar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, é comum a gente se deparar com algumas siglas. Por isso, é essencial analisar essas siglas que podem trazer informações importantes, como períodos que não contam como tempo de contribuição ou outras situações. Então, por isso, você entender as principais siglas é essencial. Então, a sigla PXT significa período extemporâneo. Então, ela aparece em vínculos que recolhimentos foram informados ao INSS fora do prazo legal. Então, geralmente ocorre por culpa do empregador ao prestar contas sobre a contribuição previdenciária. Então, para regularizar essa situação, basta apresentar documentos que comprovem que houve realmente trabalho. Então, nesses casos, a carteira de trabalho, ela costuma ser suficiente, já que é uma prova hábil para os períodos de trabalho do segurado. Outra sigla muito comum de aparecer no CNIS é a PREC Faculte Conte, que é a sigla PREC Faculte Conte diz respeito ao período de recolhimento como segurado facultativo concomitantemente. Então, o que acontece? Ela ocorre quando o segurado obrigatório da Previdência também recolhe suas contribuições como facultativo. Então, isso ocorre com muita frequência. Então, nesses casos, só é possível recolher de uma maneira que corresponda à realidade. Porém, o código ele pode aparecer por algum erro no cadastro, como períodos de trabalho em aberto, benefícios ativos. E se você não corrigir, o INSS ele simplesmente não vai considerar esse período que você pagou o INSS. Simples assim, você paga e não vale. Paga o INSS e ele descarta sem dó esse período. Então, você veja a importância de analisar antes o CNIS e retificar caso haja algum erro. A sigla PREC-MIN, ela demonstra que o valor repassado ao INSS é menor que o valor do salário mínimo. Então, normalmente, ela aparece quando o contribuinte se confunde nas contribuições e os códigos do INSS. Ele geralmente ocorre quando o segurado contribuintes individuais, que são conhecidos como autônomos, eles fazem recolhimentos menores que o valor do salário mínimo. Então, para esses segurados, é preciso você considerar sempre o salário mínimo como a menor base de cálculo possível para a contribuição previdenciária. Então, desse modo, recolhimentos abaixo desse piso não serão computados para tempo de contribuição. É possível pagar uma guia com o valor da diferença e regularizar esse período. Outra sigla muito comum é a PREM-FVIM, que também indica remunerações extemporâneas. Então, quando esse código consta no CNIS, significa aqueles recolhimentos ocorreram após o encerramento do vínculo de trabalho com a empresa. E é possível regularizar essas situações caso o segurado realmente tenha trabalhado durante aquele período. Em muitos casos, a empresa informa datas contraditórias ou mesmo faz os recolhimentos após a rescisão.
Então, essas são algumas siglas, mas existem muitas outras siglas que passam despercebidas, que muitas vezes acabam requerendo algum benefício junto ao INSS que é negado ou concedido com valor bem menor, porque algum tempo não entrou na contagem e acabou diminuindo drasticamente o valor do benefício. O pior é que a grande maioria dos casos que analiso, eles possuem essas siglas e alguns erros. O difícil mesmo é você encontrar um CNIS sem erros e sem siglas. Bom, CNIS sem erros, por exemplo, eles ocorrem para pessoas que trabalharam a vida toda na mesma empresa. Essa empresa recolheu direitinho, nunca mudou razão social, não fez fusão, incorporação, ou seja, são casos bem raros, porque a grande maioria trabalha em vários lugares, contribui algum tempo como contribuinte individual, aí volta a trabalhar, ou depois volta a contribuir como facultativo. Então, são mais comuns nesses casos a gente encontrar vários erros e indicadores. Bom, como realizar a retificação do CNIS? O serviço de acerto de CNIS, ele pode ser solicitado pela Central 135 ou nas agências de previdência social. Bom, após a solicitação, será aberta uma tarefa no portal Meu INSS para que sejam juntados os documentos necessários para a comprovação do direito. Os principais documentos necessários para você retificar o CNIS, para a realização de retificação do CNIS, você precisa apresentar um documento de identificação válido, né, do trabalhador, como RG, CPF, carteira de habilitação, carteira de trabalho, contrato de trabalho. Você precisa apresentar extrato do FGTS, comprovante de pagamento das contribuições, olerites, cópia da ficha de registro de funcionário da empresa, comprovante de férias, declaração de imposto de renda. Se a retificação do CNIS for referente a atividades especiais, aí é necessário apresentar documentos que comprovem essas atividades, como o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que é o LTCAT. Então, é importante a gente deixar claro que a documentação necessária, ela pode variar de acordo com o tipo de retificação que você está pedindo no seu CNIS. Então, por isso, a gente recomenda consultar o INSS ou um especialista em direito previdenciário para obter informações mais detalhadas sobre a documentação necessária para retificar o CNIS. Em resumo, retificar o CNIS, ele pode trazer diversas vantagens para os cidadãos brasileiros, garantindo que seus direitos previdenciários sejam corretamente registrados e, além disso, a correção de informações equivocadas, ela pode evitar problemas futuros e facilitar a concessão de benefícios. Portanto, é importante que você verifique regularmente suas informações no CNIS e realize as correções necessárias caso você identifique alguma inconsistência. Então, você vai lá, você retifica o seu CNIS, você faz o que é muito importante, é o planejamento previdenciário, porque nesse planejamento, muitas vezes a gente descobre que a pessoa, por exemplo, uma coisa que eu pego muito, é o funcionário público recolhendo como facultativo. Olha que coisa, a pessoa trabalhou como funcionário público a vida inteira, mas ela quer se aposentar também pelo INSS. Aí ela vai lá, não consulta ninguém e começa a recolher como facultativo. Ou seja, está na Constituição, não pode. O funcionário público, ele não pode recolher contribuições como facultativo. Por quê? Porque o INSS não considera. E aí, para arrumar, você precisa comprovar período trabalhado, porque é incompatível com... Mesmo aposentado, ele não pode recolher como facultativo no INSS. Então, o período, já vi vários casos, da pessoa me consultar próximo ao que ela achava que ia se aposentar. Não vai. Já peguei casos até de juízes fazendo isso, recolhendo como facultativo o INSS. Mas espera aí, se é juiz, você não pode. Facultativo é a pessoa que não trabalha. Então, a pessoa teria que recolher
como contribuinte individual, para não jogar o dinheiro fora, que é o que a gente vê. Aí a pessoa pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Mas e a pessoa pagou 15, e aí? Aí perdeu 10, porque você só vai pedir a restituição dos últimos 5. Então, no planejamento, a gente vê a vida da pessoa. É que nem quando a gente fala, olha, vai no médico, faz exames para você ir acompanhando. A mesma coisa na Previdência. Você tem que fazer o planejamento, porque através do CNIS, das carteiras de trabalho, a gente já vai analisando para ver se tem algum erro, se tem alguma coisa que possa retificar o CNIS. É nesse momento que a gente verifica a possibilidade de aposentadoria. Várias pessoas eu já aposentei antes do que elas imaginavam, porque tinham doenças e elas não sabiam que tinham direito à aposentadoria. Então, aposentadoria nesse caso do deficiente, da pessoa com deficiência. Então, isso tudo conta na hora da gente fazer o trabalho, isso tudo é analisado. É como se você... Agora, muitas vezes a pessoa me manda mensagem, eu tenho 46 anos e 20 de INSS, posso me aposentar? Não sei, eu não sei se ela trabalhou com período especial, eu não sei, não tenho como responder sem analisar CNIS, sem verificar as contas. Difícil ela se aposentar, mas não é impossível, a gente precisa analisar se ela tem uma doença muito grave, tudo isso. Se é uma mulher, tem uma deficiência grave, ela pode se aposentar dali 1 ano, mas eu não tenho como responder, não dá para saber. Então muitas vezes eu falo para a pessoa, eu não posso te responder com base nessas informações, porque você precisa vir aqui trazer os documentos para que eu possa analisar, porque aí sim a gente faz uma análise, a gente mostra o que está errado no CNIS, para tanto a pessoa poder retificar, como se a pessoa quiser, a gente retifica para a pessoa. Agora, o que não pode é deixar correr solto, porque é uma coisa que você paga durante muitos anos, para chegar lá na frente, na hora de você se aposentar, você descobrir que isso daí tem erro. Olha que legal, você paga durante 30 anos, 35 anos, aí você vai descobrir que você pagou errado, que um monte de contribuição não vai ser considerada, ou você pede aposentadoria e toma uma negativa, e quando você vai consultar alguém, você vê que tem um monte de coisa errada, que não acertou. Aí você vai perder um tempão até regularizar aquilo, até arrumar, para pedir o benefício. Nisso você perdeu 2, 3 anos, são 2, 3 anos de benefício que você deixou de receber. Então, olha o tamanho da encrenca que você vai ter. Então, não espera chegar nesse ponto. Faça antes um planejamento, verifique, não quer fazer, olha você o seu CNIS, verifica se tem sigla, vê se está tudo direitinho, para não deixar chegar lá na frente e descobrir que a empresa que você trabalhou não pagou, ou descobrir que você contribuiu errado. Não deixe chegar nesse ponto, porque aí eu vejo a pessoa se desesperar com razão. Aí eu vejo gente chorar. E assim, você tenta ajudar, mas vai demorar. Então, não chegue a esse ponto, não deixe chegar nesse ponto, corra antes, regularize seu CNIS. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.